Você já teve problema em perdoar uma pessoa, uma situação? Você já ouviu as pessoas ao seu redor dizendo que você tem que perdoar, ou às vezes você mesmo se cobrou que você tinha que perdoar logo aquela pessoa, aquela situação? Eu preciso te dizer uma coisa: não perdoe rápido demais. E com certeza você ficou curioso sobre o que eu quero dizer com isso, não é? Então você já sabe, vem comigo depois da vinheta. Olá, eu sou o Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu sou criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Metodologia essa baseada em mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, sendo 8 delas em cura e resolução de traumas, estresse pós-traumático, o campo da psicologia pré-perinatal, constelações familiares, hipnose ericksoniana e tantas outras abordagens. Nesse vídeo aqui a gente vai falar dessa temática, né, sobre o perdão. Então eu vou deixar você saber um pouco mais sobre o que eu quero dizer com não perdoe rápido demais, o que é perdão, o que não é perdão, e isso vai te ajudar muito a perdoar as pessoas, tá? Então é o seguinte, por que eu tô dizendo não perdoe rápido demais? Eu vou trazer alguns sintomas e situações aqui que talvez você se identifique. Quantas vezes a gente não se cobra de perdoar as pessoas ou algumas situações porque isso vai nos fazer bem, não é verdade? Pelo menos todas as linhas religiosas que eu conheço, pode ser que você conheça outras que não, elas pregam o perdão, né? O perdão de fato é uma coisa muito boa, né? Porque você se limpa aí de muitas energias. Mas Manuel, então por que você está dizendo não perdoe rápido demais? Porque olha só, já aconteceu com você de uma pessoa ter ferido os seus sentimentos, uma situação ter acontecido e ter te magoado bastante e você ter dito, né, ou para si mesmo ou para a pessoa, eu perdoo você, só que, ok? Nos dias seguintes você fica naquele diálogo mental, você fica se sentindo mal, você realmente fica remoendo aquilo, às vezes você está numa discussão com a pessoa ou numa situação assim não tão grave, algo acontece desse tamanhozinho e você está desenterrando lá naquele baú algo que aconteceu há muito tempo atrás que te machucou. O que eu quero dizer é que dizer eu perdoo você da boca para fora é muito fácil. Eu já cheguei a atender pessoas que haviam dito que tinham perdoado o parceiro aí sobre uma situação que havia acontecido há 34 anos atrás e sentada ali na frente da minha poltrona, né, muitas emoções ainda borbulhando, né, muita mágoa, muita raiva, né? Então dizer eu perdoo você é muito fácil, né? Mas existe um caminho até o perdão. E por que não perdoar rápido demais? Primeiro assim, né? Entenda o seguinte, o perdão não é para outra pessoa. Se você está fazendo o perdão, né, para outra pessoa, tem algo de errado. O perdão sempre é para nós mesmos. Nós nos limparmos daquilo que nos machucou e afetou. Outra coisa, perdão não é esquecer. Isso tem um outro nome chamado amnésia. E aí sim você tem um grande problema se você estiver sofrendo de amnésia, tá? Porque perdão não é esquecer, mas é saber o que aconteceu e aquilo não machucar mais. É se lembrar daquilo e não machucar mais. Então perdoar não é bancar o egípcio aí como fazem, né? Bancar o sonso, o tonto, fingir que nada aconteceu. Sim, aconteceu, tá? Aconteceu e machucou uma das partes aí de alguma forma, tá bom? Então é muito importante você saber isso, que o perdão é pra você, tá? Segurar a raiva, manter raiva é maléfico, é danoso pro seu próprio sistema enquanto termos biológicos, enquanto termos energéticos, isso não é muito legal e realmente não é de fato, tá? Só que não adianta nada falar eu perdoo você se os sentimentos continuam lá. E muitas vezes a gente nem sabe, né, que os sentimentos mais profundos eles estão lá. Então, vamos pensar o seguinte assim, ó. Ter a intenção de perdoar é muito ok, só que não transforme o perdão numa meta, porque o perdão é uma consequência. O que eu quero dizer com isso? Você está lá dirigindo seu carro, você vai para um endereço que você não conhece, ou sabe onde você quer chegar, mas quer ver um caminho alternativo, você digita ali no aplicativo do seu celular, no Waze ali o endereço, não é verdade? Então, é como se você digitasse aqui no Waze interno da sua mente ou do seu coração, eu tenho a intenção de perdoar fulano, ciclano ou essa situação.
situação. Beleza. Só que quando você digita ali no Waze, você não se teletransporta automaticamente para o lugar, não é verdade? Não tem um caminho que você tem que percorrer, às vezes mais longo, às vezes mais curto, às vezes tem trânsito, às vezes tem desvio, às vezes tem acidentes no meio do caminho. Então você começou a entender o que eu quero dizer, né? Então falar eu perdoo você rápido demais é como se você quisesse se teletransportar para algo lá na frente que você não sabe a distância daquilo. Agora, ter a intenção é digitar nesse GPS interior. Eu tenho a intenção de perdoar. Ótimo! E presta bastante atenção nisso. Não torne o perdão como um objetivo, mas o perdão é uma consequência natural de você dar espaço às suas emoções que foram feridas para que elas possam ser elaboradas. Então, o maior erro que eu vejo as pessoas cometerem é ignorar as próprias machucaduras, as próprias feridas que aconteceram naquela interação, naquela situação, não darem voz, não darem espaço para isso e as pessoas de fato não chegarem ao perdão, porque a ferida está lá ainda. Então, muitas vezes, né, de forma inconsciente, eu tenho comportamentos compensatórios. Eu digo que eu perdoei, eu fico remoendo aquilo na minha cabeça, né? Eu quero perdoar, vamos supor, porque eu não queira perder esse relacionamento, ou porque eu entendi aí sobre as coisas da lei da atração, o que eles vêm falando aí ultimamente na mídia, cria uma energia densa, sim, não é, é verdade, não é bom para você. Só que aí você fica se cobrando ter que perdoar. Este não é o caminho. Lembra, o perdão não é um objetivo, mas é uma consequência natural de você dar voz às suas emoções. Quando você vai explorando as suas emoções mais profundas, o que foi ferido, e dando espaço para isso ir se curando, que pode ser através de um processo terapêutico. Às vezes, né, as próprias situações da vida, né, vão ajudando você a ir elaborando aquilo. É bem diferente. De novo, você não esquece o que aconteceu, você não deixa para lá o que aconteceu. Aconteceu sim, feriu você, pode ser que a pessoa não tenha tido a intenção ou tenha tido, tá? Aí é um outro mérito, mas feriu, e a gente tem que dar espaço para essas feridas cicatrizarem, né, para elas fecharem. Então, às vezes a ferida é bem profunda e ela não fecha rápido demais. Eu já te dei alguns sintomas aqui que pode acontecer. Você fica remoendo isso, né? Acontece uma coisinha assim e você fica jogando na cara da pessoa o que aconteceu lá atrás. Você talvez esteja no mecanismo inconsciente de compensação, o que é bastante normal, porque se você quer continuar junto com a pessoa, seja uma amizade, seja alguém no seu trabalho, seja um relacionamento, você quer continuar junto com essa pessoa precisa assumir a responsabilidade do que ela fez e também participar desse processo de cura, dando espaço também e voz ao que ela feriu dentro de você. Ela também não pode bancar a egípcia, ela também não pode se fazer de sonso como se o que ela fez não tivesse importância e não tivesse machucado você. Porque se a pessoa não assume a responsabilidade, né, sobre os atos que ela fez e que tem consequências, isso vai perpetuar por muito mais tempo e muitas vezes, se as pessoas continuam juntas, essa dinâmica de compensação, ou seja, uma brechinha, eu estou lá agredindo a pessoa, eu estou lá desenterrando o defunto, como meu pai costumava dizer, né, trazendo aquelas situações lá de trás. Por que elas estão lá ainda? Por que machuca? Porque não foram elaboradas de fato, tá? Então isso também é um sinal. Agora, também perdoar não significa, além de esquecer, que você já entendeu que não se esquece, tá? Mas você se lembra sem um peso, você se lembra sem machucar e automaticamente a memória, ela, como não tem uma carga emocional, ela vai sendo categorizada de uma forma diferente no cérebro, então ela volta com muito menos frequência, até o passo que ela não volte, até que alguém lembre você, mas não tem uma carga emocional, tá? E também, a perdoar não significa querer continuar junto com a pessoa se essa foi a decisão. A pessoa tá lá, vocês nem conversam mais, você nem viu mais o fulano, a fulana na sua vida, né? Esses sentimentos que se machucaram são dentro de você. O perdão é para você, não é para aquela pessoa. Mas ainda sendo para você, se você quiser perdoar rápido demais, você está excluindo o que foi ferido. Lembra, de novo, eu vou reforçar isso aqui algumas vezes. Não torne o perdão como objetivo, mas ele é uma consequência natural de você dar espaço às suas próprias emoções, ao que machucou você aí dentro. Então, lindamente, né, a gente pode ir expressando essas emoções, existem diversas maneiras para nós fazermos isso, tá? Algumas se a ferida é profunda, vai precisar sim de um auxílio terapêutico, na verdade vai ajudar a dar respaldo e acelerar esse processo
dentro da terapia, né? Mas não estou dizendo que você não possa fazer isso sozinho também. Existem muitas maneiras de fazermos isso, tá? E a pessoa tá lá seguindo a vida dela. Não é que eu quero falar para ela, eu perdoo você como se eu fosse um ser iluminado, bonzinho, que eu ultrapassasse qualquer ferida. O caramba, me machucou, né? Só que agora eu tô limpo disso, poxa, a gente corta esse laço energético. Segue a sua vida, eu sigo a minha, né? Eu nem preciso conversar com você, eu não preciso estar ao lado, eu nem preciso falar isso para você, tá? Então você está começando a identificar vários sentimentos, várias situações que acontecem, né? Quando se perdoa rápido demais e você vai identificando isso. Por isso, não perdoe rápido demais. Manuel, tem um tempo? Não, não tem um tempo. É o seu tempo, é o seu processo, porque o tamanho da ferida talvez nem você saiba a profundidade que ela tem e o quanto algo foi ferido dentro de você. E isso, esse processo de se aprofundar nesses níveis que eu estou falando, isso geralmente é num processo terapêutico que a gente chega lá. Eu já, inclusive, recebi alguns casos, né, onde a pessoa estava passando ali com um terapeuta, psicólogo, que era de uma linha católica, de uma linha espírita, e falava assim, olha, você tem que perdoar essa situação porque isso é um karma que você trouxe de outras vidas. Ninguém está dizendo que não pode ser isso. Pode ser isso sim, só que e daí? Né? Quando eu falo isso para uma pessoa, olha, você tem que perdoar, eu estou dizendo o seguinte, né? Eu não estou dando voz às suas emoções, mas quando eu sei que o perdão é uma consequência natural de dar espaço às emoções mais profundas, ele vai acontecer naturalmente e às vezes nem precisa ter esse nome, porque você tá leve, né? Essas lembranças vêm e já não vêm com peso, já não vêm com dor e ao passo do tempo elas já nem vêm mais, né? Porque elas, como eu já disse, se categorizaram em um lugar diferente aí dentro de você. Uma outra coisa super importante que você precisa saber é o seguinte: existem coisas boas que talvez esse relacionamento, essa pessoa, o relacionamento com essa pessoa, seja qualquer que tenha sido o tipo desse relacionamento, tem coisas boas e tem coisas que te feriram. Só ficar no que feriu é difícil e vai prejudicar você, né? Porque ficar remoendo também não é dar voz às emoções, ficar remoendo, né? Isso aqui já é um padrão bastante disfuncional. Dar voz diz respeito a outra coisa. E também só se lembrar de tudo de bom não quer dizer que esse tudo de bom exclua isso tudo de ruim que aconteceu. Vou trazer um exemplo mais claro para você. Então, tem uma pessoa da nossa equipe que ela gosta muito de falar sobre isso, né? Ela é uma pessoa que guardava muito rancor, muita mágoa, né? Então, o perdão não estava no vocabulário dela e muito menos no sentimento e na sensação. Então, ela sentia muita raiva do pai, por exemplo, porque o pai não parabenizou ela no aniversário quando ela fez X anos, porque o pai teve aquela briga com ela quando ela era uma adolescente, porque o pai fez aquela outra coisa, né? Então, ao passo que a gente foi dando espaço a essas emoções, liberando isso dentro de um processo terapêutico, ela começou a se lembrar que, nossa, o pai trabalhava até de domingo para não deixar faltar comida em casa. Ela se lembrou de quando o pai, quando ela era mais pequena, levava ela no parquinho, de quando o pai foi o suporte para ela muitas vezes quando ela precisou também. Então, isso ela foi descobrindo, né, porque ela estava muito agarrada a sentimentos negativos durante um processo terapêutico. Mas se lembrar disso é muito bom. Olha, também tem essas coisas positivas também. Não significa que agora eu vou só me agarrar a isso e se uma dor vier, eu vou ficar bloqueando ela. Remoer é diferente de dar voz, tá? Então, isso ela foi descobrindo num processo terapêutico. Claro que você pode fazer uma lista, né, desse relacionamento, as coisas boas que aconteceram e as coisas que machucaram. Para quê? Para você ter uma perspectiva e sabendo que uma coisa não exclui a outra. Nem o positivo exclui o negativo, nem o negativo exclui o positivo. Mas agora você tem uma perspectiva, né? Olha, teve isso e só de ter essa balança pode ir amenizando alguma coisa, mas às vezes as feridas precisam de muito mais atenção. E o curioso é que na medida que a gente vai dando atenção,
essas feridas, vai aumentando as lembranças, na verdade a percepção. As lembranças sempre estiveram lá, só que elas estavam bloqueadas, elas estavam distantes de nós, porque traumas têm o poder de nos afastar dos nossos recursos, tá? Então a gente começa a se lembrar com muito mais frequência, o coração está muito mais aberto para essas coisas positivas que também aconteceram. Lembra sempre, uma coisa não exclui a outra, e isso é um pouco contraintuitivo, né, na nossa sociedade. Mas ele fez aquilo de bom. Sim, reconheça isso. Mas isso também machucou. E enumera, coloca nessa lista, faz esse balanço, né? Estando você próximo a essa pessoa com a decisão de escolher ficar junto, às vezes com a família a gente não tem a decisão de se deixar de ser da família. A gente pode até morar longe, algo assim, mas é muito importante a gente curar os nossos sentimentos, né? Então eu prefiro a palavra curar as minhas dores, os meus sentimentos. Tenho lá no meu GPS, porque eu sei que é uma consequência natural o perdão. Eu não preciso ter ele como um objetivo, como uma meta, né? Porque eu sou uma pessoa que vou dar espaço às minhas emoções, porque eu sei que isso me prejudica, me atrapalha, me consome energia, me desgasta. Então, e o tempo que isso precisar, porque depende do tamanho da ferida que foi despertada, desengatilhada, né? O tamanho da ferida aí que foi feita através desse ato, desse gesto, dessa coisa que aconteceu com essa pessoa que muitas vezes pega um gancho com várias coisas da minha própria história, tá? Então eu acho que ficou muito mais claro aqui para você por que não perdoar rápido demais, né? O perdão é uma consequência natural. Você já tinha pensado sobre isso? Se você gostou desse conteúdo, já sabe, não sabe? Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário aqui abaixo desse vídeo e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar. E também, se você não é inscrito no nosso canal, essa é a chance. Se inscreva aqui e lembra de tocar no sininho, porque assim você não corre o risco de perder nenhum conteúdo, né? Nós temos conteúdos incríveis aí que está ajudando muitas pessoas, que pode ajudar você também. Sobre isso de dar voz às suas emoções mais profundas, essas emoções que você nem sabe que o seu inconsciente sabe que você tem, ok? Existem muitas maneiras de nós fazermos isso. Eu vou deixar aqui o meu convite para você participar do nosso workshop online MIRI, né? Um workshop online de quase 3 dias aí, organizado pela plataforma Zoom. Ele é ao vivo e tem muitas interações, tem muitas intervenções, é onde eu aplico a minha metodologia nesses tempos de pandemia. Na verdade, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, né? Mas é o momento como nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho. Nós também fazemos atendimentos individuais, online também, tá ok? Mas é uma excelente oportunidade, porque tudo que acontece dentro desse workshop abre diversas portas, né? O perdão, você já entendeu que é uma consequência natural, porque a gente vai dar voz às nossas partes feridas, às vezes feridas tão profundas do coração, às vezes feridas tão profundas da nossa alma, feridas que você carrega há muito tempo, coisas que você já vem tentando transformar há um bocado de tempo e não conseguiu ainda, né? Essas feridas precisam de uma atenção especial, de um carinho especial, de um cuidado muito mais assertivo com elas. Então fica o meu convite aqui para você. Espero que tenha te ajudado esse vídeo, tá ok? Eu vou ficando por aqui com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? E você já sabe, te vejo na próxima. Ou quem sabe, dentro do workshop MIRI, não é verdade? Às vezes eu engato aqui para falar e falo, mas realmente é uma experiência incrível, né? Se dê a oportunidade de vir conhecer, tem maneiras diferentes de você poder participar desse workshop conosco. Então é só entrar em contato com a minha equipe, você vai ver um link aqui na descrição, eles podem te dar todas as informações e não perca os próximos vídeos, valeu? Um beijo no seu coração. E realmente quando eu participei desses 2 dias desse workshop, foi muito gratificante para mim. Eu pude agregar coisas na história, né, de outras pessoas das quais eu participei. Aquilo que a gente julga saber, que a gente usa aquilo ali como a nossa muleta, que a gente fala assim, eu sinto isso, eu tenho essas emoções, eu carrego esse tipo de atitudes por causa desse trauma, por causa dessa situação. Esse saber é o que atrapalha da gente pegar e ir para frente muitas vezes. Como terapeuta, eu sempre estou fazendo terapia também, porque nós terapeutas, nós lidamos com muitas coisas, né? Eu pude pegar um pedacinho de cada uma e eu falei, cara, nossa, foi
assim, foi muito, muito agregador para mim. Chega ali o Manuel no meio da vivência e mostra que não é isso. Você pode ter um novo olhar para sua história e às vezes não é isso, é algo muito mais profundo que está fazendo com que você se olhe daquela forma, tenha certos sentimentos, tenha certas atitudes e que você pode criar uma nova história. Eu sei que o Manuel, ele trabalha com muitas técnicas, muitas coisas, então ele tem essa capacidade de fazer a gente ver coisas que a gente nem sabia que existia. São pecinhas, né, que a gente vai podendo se abrir para se descobrir mesmo. Então, mais devagar é mais rápido. Foi um ponto que me chamou demais a atenção. E uma das coisas, delicadeza. Como a delicadeza, ela pode ser muito mais incisiva do que uma porrada emocional, sabe? É que o Manuel, ele é fantástico, né? Nossa. Cara, eu falo que ele consegue dar nó em pingo d'água, sabe? Assim, eu nunca imaginei que poderia ser uma conexão, uma coisa assim tão agregadora. Eu pude sentir nos papéis assim que eu presenciei, que eu participei, foi tão real ali. Nossa, parecia que eu tava ali com ele. A egrégora tá lá, a força do grupo tá lá. E a gente sente, é palpável. Porque a abordagem do Manuel nas emoções das pessoas, na vida das pessoas, é muito delicada. É com muito respeito que ele fala conosco. Ele não tenta invadir o nosso espaço. Ele vai com muito carinho, muito carinho, muito carinho. Ele sabe como fazer as perguntas e é tão profundo, tão profundo. Poder olhar de uma forma acolhedora e amorosa, no meu ritmo, sabe? Sem precisar ter arrobo, sem precisar dar resultados em 2 dias. Não, apenas me olhar e respeitar o meu ritmo. Nossa, eu tive tantas percepções, principalmente assim do meu pai ainda, porque eu olho com ele com tanto amor hoje e a gente tem uma conexão muito linda. Desculpa. Realmente transforma, realmente é profundo, toca e com certeza traz muitos sentimentos bons. Então venha, não tenha medo, faça o Miri. Não é nada superficial, como eu imaginava que seria superficial por ser por online. Ele é profundo, realmente, vale muito a pena. O que eu gostaria de fazer um convite para você é que você participe de um trabalho onde você não exclua e não rejeite suas partes. De qualquer coisa na sua vida, que se sintam perdidos, que sintam que têm de encontrar algo, façam o trabalho com o Manuel. Onde você tenha respeito com você, com o seu ritmo e com toda a sua história. Então, esse é um convite que eu gostaria de fazer porque eu já passei pelo processo. É muito diferente. E é muito mais profundo, e é muito mais delicado. E é um processo que sobrevive à segunda-feira. Façam o Miri.